Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, recebendo aqui no estúdio o professor Marco Antônio Tecchio, engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Botucatu, professor da área de fruticultura da FCA Unesp. Professor Marco, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio. Eu que agradeço o convite inicialmente e é um prazer poder colaborar com vocês. Falar de fruticultura, a gente fala mais da sua área especificamente, do momento, a uva, né? Botucatu é uma cidade interessante também para o cultivo da uva? Botucatu e região, Marco? Sim, nos últimos anos nós vem demonstrando o potencial da região aqui no cultivo de videira, né? Iniciamos os trabalhos na FCA há 11 anos e os resultados são bastante promissores, tanto para elaborar para a produção de uvas para mesa, como também uvas para processamento. O que contribui com isso? É o solo, o clima, o que favorece a ter positivamente o cultivo de uva? Bom, nós temos condições edafoclimáticas adequadas, principalmente relacionado ao clima, o clima da cuesta. Nós temos uma amplitude térmica favorável, que seria a diferença da temperatura diurna com a temperatura noturna. Uhum. Isso aí favorece a produção de uva de qualidade. Que interessante, né? E a gente percebe, a gente comentava aqui antes da gente começar a entrevista, que Botucatu e a região, inclusive nós temos vinícola já bastante interessante, fazendo sucesso e tudo mais. Isso mostra que podemos ter futuramente mais vinícolas aqui na região de Botucatu, né, Marco? Com certeza. Desde o início do trabalho, alguns produtores, principalmente ligados ao Sindicato Rural aqui de Botucatu, já iniciaram o cultivo da videira. Inicialmente de maneira mais experimental, né, com poucas plantas, mas aos poucos já vem aumentando, né? Estima-se hoje, de acordo com o Sindicato Rural, que nós tenhamos de 15 a 20 produtores pequenos já aqui na região que iniciaram o cultivo já da videira, né? E os resultados são bastante promissores. Quer dizer, uva de qualidade também? Com certeza. Tanto voltado para a produção de vinho e suco, como também para produção de uvas para a mesa, né? Vale lembrar que Botucatu já teve assim, um histórico assim, na produção de uvas para a mesa, uva de qualidade. Principalmente na colônia Santa Marina, no bairro Santa Marina, né? Verdade. Já teve bastante produção de uvas, principalmente de uvas finas para a mesa, a exemplo da Itália e suas mutações. Essa produção se perdeu ao longo do tempo, principalmente em função da alta demanda de mão de obra e do baixo valor de comercialização, né? Então os produtores da época eles desistiram, né? Mas ao pouco eles vêm retomando as atividades. E como é o contato da Faculdade de Ciências Agronômicas com esses produtores aqui da região? Nós realizamos dias de campo frequentes lá na faculdade, principalmente na Fazenda Experimental de São Manuel, onde nós contamos com hoje aproximadamente meio hectare de uva cultivado. Isso aí dá em torno de 4 a 5 mil plantas em função assim, do espaçamento. Então, nas principais operações, desde a poda, condução do vinho das plantas até a colheita, nós fazemos dias de campo visando mostrar ao produtor, né, todo o trabalho realizado para se produzir uma uva de qualidade. E qual o tipo de uva que predomina, pelo menos por enquanto, aqui na região, Marco? Bom, nós temos aqui principalmente a Niágara Rosada, né, que é o carro-chefe. Hoje, mais de 50% da produção estadual de uva é da Niágara Rosada, que é uma uva assim, bem procurada pelo mercado consumidor. Como também a uva Vitória, que vem crescendo muito nos últimos anos em função de ser uma uva sem semente, que vem se destacando na preferência do mercado consumidor, né, pela ausência de semente na baga de uva. Se falando em uva para processamento, nós temos principalmente as uvas híbridas. Qual que é a vantagem da uva híbrida? Ela apresenta uma certa resistência ou tolerância à doença fúngica, que é limitante assim, para a cultura, né? Dentre elas, nós destacamos principalmente a uva Magna, que apresenta grande potencial, como também outras, como a Cora, Violeta, Bordeaux, Isabel Precoce. E dentre as vites vinífera, que se já elabora vinho de qualidade, nós temos a Syrah predominando aqui nas áreas de cultivo.
E existe muita diferença na produção entre as uvas de mesa e as uvas para processamento? Com certeza, o manejo ele é totalmente diferenciado, né? Uma série de operações são realizadas na uva de uva para mesa, não são realizadas na uva de vinificação, né? Principalmente relacionado ao manejo de cacho, né? E se tratando em uva para consumo in natura, o que o produtor procura? Procura um cacho atraente, né? De coloração atraente, bagas grandes, um cacho mais compactado, ao passo que uva para processamento, o que mais interessa é o alto teor de açúcar, que está relacionado ao teor de sólidos solúveis e uma acidez equilibrada. O professor, o que é mais prejudicial para uma videira, para não prejudicar uma colheita, para ter uma uva de qualidade? Você falou no início aí fungos e tudo mais. O que realmente ataca, que é uma preocupação do produtor? Bom, em condições de clima subtropical, exemplo aqui de Botucatu, nós temos a primavera e o verão. Na primavera se inicia as chuvas, né? E o verão se intensifica. Então, a videira ela é altamente sensível a doenças fúngicas, principalmente míldio e antracnose, que está associada a alta temperatura com alta umidade. Por isso se faz necessário controle fitossanitário adequado, né? Através da utilização, né, de fungicidas recomendados para a cultura. E nessa época de mudanças climáticas, que a gente muda aí padrão de chuvas, de seca, qual que é o impacto para as videiras? Nos últimos anos a gente vem vendo isso daí na prática, né? Com as mudanças climáticas, principalmente esse ano, o inverno, nós não tivemos temperatura baixa durante o inverno, né? E o inverno, a temperatura baixa do inverno era fundamental para que a videira entre no processo, vamos dizer assim, de dormência, onde a videira ela diminui a sua atividade metabólica para expressar todo o seu vigor no ciclo vegetativo posterior, né? Então essa falta de frio ela prejudica a produção. Então com isso nós precisamos lançar a mão cada vez mais de produtos visando substituir essa necessidade de frio, que no caso é a cianamida hidrogenada. Além disso, a distribuição irregular de chuvas, né? No nosso caso o vinhedo é irrigado, mas grande parte da viticultura paulista, o vinhedo ele é produzido no sequeiro, ou seja, sem irrigação, né? Então a falta de chuva, principalmente no início da brotação e no florescimento, vai afetar negativamente a produção de uvas. Bem como também o excesso de chuvas de outubro em diante também vem prejudicar muito a qualidade da uva tanto para mesa quanto para processamento. A gente, quando fala em vinho, alguma coisa, né, pelo que a gente lê, de repente um lugar mais árido na França produz vinhos de qualidades. Então a gente pode perceber o seguinte, que dependendo da qualidade da uva plantada, ela se adapta àquela região, né, professor? Sim. Nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, foi desenvolvida pela EPAMIG, né, pelo pesquisador Murilo de Albuquerque Regina, uma técnica que vem sendo cada vez mais adotada pelos viticultores aqui no estado de São Paulo. Essa técnica se chama a técnica da dupla poda. Com isso, o que nós fazemos? Nós fazemos 2 podas anuais na videira, sendo uma poda para formação de ramos, que seria a época da poda tradicional, que seria no inverno, então a partir de agosto, para a gente formar o ramo até janeiro, fevereiro do próximo ano, onde se faz uma poda chamada assim de poda de produção. Com isso nós vamos ter a colheita da uva no inverno, que é uma época de menor índice pluvial, alta radiação solar e alta amplitude térmica, que é muito favorável à produção de uma uva de qualidade para vinificação. Eu vou voltar no tempo agora. Eu me lembro, no centro da cidade, na Cardoso de Almeida, onde eu morava, que nessa época de agosto a minha mãe fazia a poda da uva. E ela sabia direitinho, não pode passar do dia 15. E ela fazia, chegava em dezembro, estava carregado, né? E é fundamental que se saiba a época certa de se fazer a poda? Com certeza, né? Então, a época tradicional do cultivo da videira em regiões de clima subtropical e temperado, principalmente no hemisfério sul, no final do inverno, início da primavera, né? Então, se recomenda fazer a poda final de julho até início de setembro. Essa seria a época principal. Por que isso? Porque a videira já passou por um período de baixa temperatura, né, onde as videiras entram em dormência, e esse acúmulo de horas de frio faz com que a videira apresente uma brotação satisfatória.
E o mais importante, na ocasião da poda, é tomar cuidado também com acompanhar a previsão do tempo. É recomendado que não se tenha temperaturas baixas, abaixo de 10 graus, nas próximas 2 semanas após a realização da poda. E essa história da dupla poda, o que se ganhou isso? Depois de muito se pesquisar, se percebeu o que é? Você tem uma garantia da fortificação da videira, é isso? Sim, na verdade a dupla poda ela é feita para nós termos uma colheita na época de menor precipitação pluvial, que seria no inverno, a partir de junho e julho. Porque na época tradicional da poda da uva, que seria em julho e agosto, a colheita normal seria em dezembro e janeiro, que é época de verão, pleno verão, então nós temos alta temperatura e alta precipitação. Com isso, a qualidade da uva não é boa para a vinificação, principalmente em função de ocorrências de podridões do cacho, associado também a um teor de sólidos solúveis não adequado para a vinificação. Você dizia antes da gente começar a entrevista que hoje, inclusive, você vai ter daqui a pouquinho colheita, né? Sim, nós iniciaremos a colheita hoje lá na Fazenda São Manuel. Então, nas próximas 3 a 5 semanas, nós vamos estar colhendo. Então, nós temos desde as variedades mais precoces, a exemplos da uva para mesa, a Vitória e a Niagara Rosada, desde as uvas mais tardias, como, por exemplo, a uva BRS Isis, que é uma variedade desenvolvida para Embrapa, que também é sem semente, e a variedade Syrah, que é uma uva para vinificação, uma uva vitis vinifera, que nós vamos colher ela em janeiro. Falando de variedades, eu acredito que muita gente tem essa mesma curiosidade que eu, sobre as uvas sem semente, né? Como se dá essa uva? Então, essas uvas aí, elas foram desenvolvidas em programas de melhoramento genético, principalmente pela Embrapa, que vem trabalhando arduamente nos últimos anos, desenvolvendo inúmeras variedades. Dentre elas se destaca hoje a BRS Vitória, que é a principal variedade de uva sem semente que nós temos em produção hoje no Vale do São Francisco, e ele é muito aceito no mercado de exportação. Então as primeiras exportações se deram para a Inglaterra, e hoje é a principal variedade que está sendo exportada. Então, além dela, nós temos a BRS Isis e a Melodia, né, que foi mais recentemente lançada. A gente percebe que essa uva do Vale do São Francisco, né, a gente já tem há alguns anos o acesso aqui nos mercados de Botucatu. Você percebe na embalagem que ela veio do Pernambuco, ela veio do Nordeste brasileiro, né? Isso, no momento, há anos atrás, nunca se falava em produção de uva naquela região, né? Sim, a produção no Vale do São Francisco ele é mais recente quando comparada aos outros polos vitícolas aqui no Brasil. Né? Ela se iniciou na década de 70 e 80 e vem crescendo cada vez mais. Né? Qual que é a vantagem comparativa do Vale do São Francisco quando comparado à região sudeste e ao sul, que é o principal produtor nacional? É as condições climáticas. No Vale do São Francisco, nós temos calor praticamente o ano inteiro. Uhum. Então, nós temos de 2 safras a 2 safras e meio por ano de uva. Então, nós podemos podar e colher a videira desde janeiro até dezembro, sem limitação. Eu me lembro que, como você falou no início, né, a Fazenda Monte Alegre era produtor na década de 70 e tudo mais. Daí a gente não ouve mais falar. E, tradicionalmente, a uva é o sul do país, né? Região mais fria e tudo mais. Não sei qual é o tipo de uva, né? E de repente se descobriu que em região onde se tem um calor, no caso do Vale do São Francisco, região do norte, do Nordeste brasileiro, também se pode produzir uva de qualidade. Sim, a região do Rio Grande do Sul, principalmente, né, é o principal estado produtor de uva que nós temos. Então, praticamente 55% da produção nacional está no Rio Grande do Sul, principalmente uva para vinificação, para elaboração de vinho e suco, né? Mas se destaca ainda hoje, 85% das uvas cultivadas no Rio Grande do Sul é para a produção de vinho comum, né? E 15% de vinho de vitis vinifera de variedades europeias, né? E nos últimos anos verifica-se, né, um aumento expressivo, né, do cultivo de uva vitis vinifera, tanto no Rio Grande do Sul como em outras regiões vitícolas, a exemplo aqui do estado de São Paulo. Então foi feito um estudo, o ano passado, que foi divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola, que é ligado à Secretaria de Agricultura, que houve um aumento, comparando o ano de 2022 para o ano 2023, houve um acréscimo de 720% no plantio de variedades de uva vitis vinifera para a produção de vinhos de qualidade, né? Onde se destaca principalmente a cultivar Syrah.
Dentre elas, outras em menor escala, né? Como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a Merlot e outras. A gente percebe, nós temos aqui um quadro toda sexta-feira que é o Harmonize com Homero Cordeiro, né? Então ele fala da qualidade dos vinhos no mundo e ele tem ressaltado que cada ano que passa o Brasil vem se destacando, né? Pela qualidade do seu vinho, do seu espumante e que realmente o Brasil entrou nessa rota dos vinhos também. Sim, nos últimos anos os vinhos brasileiros, né, eles vêm ganhando prêmios importantes a nível internacional, né? Onde antes os vinhos não eram reconhecidos, né? Porque os vinhos, eles eram, como eu já comentei, né? 85% dos vinhos eles são de uvas comuns, né? Que para o europeu não é considerado vinho, é considerado fermentado de uva. Para o europeu, para o padrão europeu, só é considerado vinho o produto elaborado a partir de vitis vinifera, de variedades de uvas europeias ou asiáticas, né? E como grande parte do vinho brasileiro é elaborado ainda em variedades americanas, se destacando a variedade Isabel, então o Brasil não tinha assim uma importância econômica assim em relação ao vinho em função disso, né? Mas isso vem mudando nos últimos anos. Que bom. Além da uva, que outras frutas são propícias de serem cultivadas aqui na região de Botucatu? Bom, nós temos também diversos experimentos, né, com outras frutíferas lá na Fazenda São Manuel, a exemplo de citros, banana, pêssego, abacate. Caqui é uma cultura assim, bastante interessante, porque é uma cultura também de clima subtropical, né? Então a região aqui de Botucatu se adapta mais, é mais apta para o cultivo de frutíferas de clima subtropical, né? Entendi. A exemplo da caqui, laranja, figo é uma outra cultura também atraente, né? Macadâmia também tem potencial de cultivo. Aqui próximo aqui nós temos a fazenda em Dois Córregos, a fazenda aqui Nutri, né? Que é a maior produtora brasileira de noz macadâmia, né? Então nós temos um potencial bem grande, né? E vale lembrar a importância da fruticultura em termos não só de agregar valor, como também no emprego de mão de obra, né? Vamos citar, por exemplo, a cultura da videira. Então, para cada hectare de uva, nós vamos empregar de 1 a 4 pessoas, dependendo de se é uva para mesa ou para processamento. Já no caso de grandes culturas, a exemplo de soja e milho, nós temos a relação aproximada de um funcionário para cada 120 a 150 hectares. Né? Então, é pouca empregabilidade em função da mecanização dessas culturas. Então, a fruticultura, além de agregar valor, nós temos a ideia também, né, de fixar o trabalhador rural no campo, né, e ter uma maior oportunidade de emprego para a comunidade. Qual é a fruta que se destaca hoje em Botucatu? A gente, tempos atrás, falou de laranja, falou de limão. Hoje, qual é a fruta que está se destacando em Botucatu, professor? Acho que em termos de área, ainda seria citros, né? Laranja. Laranja. Em termos de área, acho que seria ainda laranja, ainda é o carro-chefe, né? Temos alguns produtores, aqui na região eu falo, né? A temoia e outras assim, em menor escala, mas ainda predomina assim, a laranja, né? O nosso clima favorece tudo isso, né? Sim, principalmente em função da industrialização, né? A laranja, ela hoje, grande parte das operações elas são mecanizadas, né? Uhum. Então reduz a necessidade de mão de obra. Então é uma cultura assim que é mais extensionista, vamos dizer assim. E quais são as principais tecnologias que estão sendo implementadas na área de fruticultura? Em termos de tecnologia, nós temos principalmente a utilização de reguladores vegetais, né, com efeitos diversos, visando a qualidade da fruta, aumenta o tamanho da fruta, melhoria na coloração, né, então o consumidor, na verdade, ele compra assim pelos olhos, pela aparência, né, então uma fruta assim mais colorida, apresenta maior atratividade assim, para o consumidor. Então os reguladores vegetais têm esse efeito de melhorar a parte visual assim, das frutas, como também as propriedades nutricionais, né, com aumento de antocianinas, compostos fenólicos, né, e aumento do teor de sólidos solúveis. 2024 foi um ano bom para a uva? Esse ano depende assim da região. Aqui para o estado de São Paulo faltou um pouco conforme eu já comentei, né, faltou um pouco de frio, né? Mas com a utilização de regulador de produtos para visando a quebra dormência, nós conseguimos superar isso.
Em áreas irrigadas não houve problema. Em áreas cultivadas no sequeiro, tem problema porque teve pouca precipitação no início de primavera, né? Isso aí prejudica a brotação da videira e principalmente a época do florescimento. E você acredita que a maioria dos produtores rurais aqui tem o conhecimento dessas tecnologias para melhorar a sua produtividade? Isso nós estamos trabalhando frequentemente junto aos produtores, né, mediante assim, dias de campo, palestras que nós ministramos, principalmente associados ao Sindicato Rural, né, técnicos também da Casa de Agricultura, visando mostrar para o viticultor, né, todas as técnicas cultivas adequadas para a produção de uva assim, de qualidade. Porque assim, bem complexo assim, o manejo, né, que vai desde a poda até a colheita, né? Então existe uma série de tratos culturais que eles devem ser obrigatoriamente realizados, né? Desde o manejo da poda adequado, desbrota, retirada de gavinha, geneto, condução, alceamento das videiras, que seria o amarrio das videiras no sistema de condução, a parte de retirada de folhas, corte da dominância apical dos ramos, controle fitossanitário, né, que muitos produtores hoje pecam nesse sentido, né? Nós temos uma região onde a partir de outubro, então as precipitações pluviais elas começam a aumentar. Então, se não fizer um controle fitossanitário adequado, então a videira vai ser acometida por uma série de doenças fúngicas, né, que vai afetar tanto a produção quanto a qualidade da uva. Essa interação do produtor com o seu departamento na FCA, ela existe? Como é que funciona? Vocês convidam o produtor, o interesse dele é natural, ele se voluntaria, vai lá para conhecer. Como é que funciona, professor? Sim, que nem eu comentei, nós temos um grupo de 15 a 20 produtores, principalmente liderado pelo produtor Cabral, né? E frequentemente, né, quando for ter alguma atividade assim no vinhedo, eu comunico com o produtor, né? Então ele junta esse grupo de produtores, né, para acompanhar o manejo. Então, desde a poda, parte da poda, condução da videira e na colheita. Inclusive, eles ajudam também nas operações, né? Eles não ficam só olhando. Eu até falo, né? Vocês podem até ir, né? Mas tem que ajudar também. Então, eles ajudam na operação da poda, ajudam na condução, ajudam na colheita, né? Faz uns 3 ou 4 anos que nós também disponibilizamos também para esses viticultores uvas para eles vinificarem, né? Então, eles fazem vinho com essas uvas que nós elaboramos. Então, tem um rótulo que é chamado rótulo Piabiru, né? Então, foi feita assim por esse grupo de produtor, né? Com uva colhida principalmente na fazenda lá de São Manuel. Que legal. E eles aceitam bem as novidades que acontecem? Porque, de repente, pega um produtor mais antigo, ele tem uma sistemática de trabalho diferente. E para ele aceitar que precisa fazer uma mudança para produzir mais, que essa diferenciação vai ser mais saudável, é difícil essa mudança de hábitos? Sim, né? Aqui no caso de Botucatu, eles são mais aptos para receber esse conhecimento, porque não são produtores tradicionais, né? Então para ele a cultura da videira é uma novidade, né? Então tudo que nós falamos eles acabam cumprindo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma região já tradicional de cultivo, vamos pegar, por exemplo, a região lá de Jundiaí, né? Onde os imigrantes italianos iniciaram o cultivo da videira há mais de 100 anos. Então, já são viticultores um pouquinho mais resistentes a mudanças assim, de tecnologia. Não que eles não mudem, já evoluiu e muito, né? Mas eles são um pouquinho mais resistentes porque eles acompanharam desde os seus avós, os bisavós, o manejo da videira, né? Que eles trouxeram essa tecnologia já da Itália, né? Mas nos últimos anos o cenário vem mudando aos poucos. Mas eles são um pouquinho mais resistentes, vamos dizer assim, né? À mudança dessa tecnologia. Então quer dizer que a gente tem a perspectiva de futuramente, como Jundiaí, a região de Jundiaí, região de São Roque, que são grandes, já tem a tradição no cultivo, na produção de vinhos, de uva e tudo mais, de futuramente Botucatu também se destacar. O nosso sonho, vamos dizer assim, é esse, né? Então por isso a gente incentiva sempre os produtores, né, no cultivo da videira, né, não só de Botucatu, como na região. Então, nós temos várias iniciativas de plantio em Pardinho, Bofete, Aembi, né, e outros municípios aqui arredores, né, mostrando que apresenta potencial à região,
é uma cultura rentável, né? Então, por 1 hectare de uva, nós vamos produzir, dependendo da variedade do destino da produção, vamos dizer de uva para mesa. Nós podemos produzir de 15 até 40 toneladas por hectare de uva. O preço de comercialização da uva hoje, vou citar como, por exemplo, a Niágara Rosada, está em torno de 8 a 10 reais o quilo. Isso é para o produtor. Entendi. Então, vocês multiplicam, vocês veem o rendimento, né? Entendi. Então, se falando assim, pequena propriedade, é uma cultura altamente atrativa, né, para o produtor. Não só visando o maior valor agregado, né, como também, como já comentei, né, a manutenção do produtor na propriedade rural, que é de extrema importância. O professor, de repente alguém que acompanhou a entrevista tem lá um pedaço de terra e falou assim, poxa vida, eu vou começar a plantar uva. Quanto tempo realmente acontece? Desde ele pensar, investigar, pesquisar, estudar, até ele começar a ter uma produção. Quanto tempo demora para tudo isso acontecer? Bom, a implantação do vinhedo, ela deve ser feita de maneira assim, bem racional. Né? Então, para quem não tem conhecimento assim, com a cultura da videira, se recomenda começar assim, com uma área assim, pequena. Né? Vamos dizer assim, com poucas plantas. Né? Então, vai depender muito do que da disponibilidade de mão de obra, principalmente, porque ocupa muita mão de obra, né? E da mecanização. Então, o produtor tem que ter já o maquinário já adequado assim, para as operações, né? Desde o preparo do solo, até depois para as pulverizações. Em relação ao tempo, no cultivo tradicional da videira, se plantando o porta-enxerto até a primeira colheita, então nós temos o porta-enxerto plantado em agosto de um ano. A enxertia ela é obrigatória na videira, em função principalmente da filoxera, que é feita 1 ano após o plantio do porta-enxerto. E a primeira poda de produção 2 anos após o plantio. Então no plantio a colheita nós temos 2 anos e meio no sistema convencional. Né? Mas nos últimos anos vem crescendo muito a utilização de mudas já enxertadas. Uma muda que já vem pronta para o viticultor plantar. Que adianta, inclusive, a produção. Adianta a produção. Então, essa é uma vantagem e é o que eu recomendo para viticultores que querem iniciar na atividade. Né? Daí o plantio de uma muda já enxertada, do plantio de uma muda enxertada até a primeira colheita é mais ou menos 18 meses, 1 ano e meio. Então, nós ganhamos 1 ano, assim, na primeira safra. E fundamental que se escolha muda de qualidade, de um fornecedor com procedência e tudo Sim, mais, né? Isso daí é muito importante, né? Então a muda de qualidade ela é fundamental. Então nós temos diversos viveiros, principalmente falando em muda enxertada, hoje eles estão localizados principalmente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Aqui mais próximo a Botucatu nós temos o viveiro Vitácia, que fica em Caldas, Minas Gerais, e que também produz muda assim, de alta qualidade. Então é fundamental se iniciar no empreendimento, né, um plantio com muda assim, de alta qualidade, não só genética, que é a garantia da variedade, como também uma garantia também fitossanitária, que esteja isentos de pragas e doenças do solo. A produção de uva tem crescido aqui na nossa região? Estatisticamente, né, os dados são ainda incipientes, né, mas a gente verifica-se na prática que tem muitos produtores, né, que estão interessados já na atividade. Professor, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Primeiro Jornal e tomara que Botucatu tenha muita uva no Natal, né? Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, Márcio. É um prazer estar colaborando aqui na rádio, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Eu estou à disposição lá no Departamento de Produção Vegetal, no setor de horticultura lá da FCA. Estou à disposição para apresentar o trabalho. Quem tiver interesse em conhecer o vinhedo, também eu fico à disposição. Obrigado mais uma vez. Professor Marco Tecchio aqui no Primeiro Jornal da Previeira FM. Vamos...